Está começando mais um VegCast e hoje um programa super especial. Mas antes de eu apresentar para vocês o nosso convidado, vamos falar de quem faz o programa acontecer, de quem faz o nosso podcast acontecer de fato. Então hoje o podcast é um oferecimento mais que especial do Café com Passagem, que nos fornece esse cafezinho delicioso. Se você agora no frio está procurando um lugar para você tomar um café ou um chocolate quente mais que maravilhoso, passa lá no Café com Passagem, que eles vão com certeza ter uma ótima opção para você. Também não podemos deixar de falar do Over Lanches e Burger. Você que nesse frio não quer cozinhar, ou saiu do trabalho, está um dia exausto, está cansado e quer uma refeição de qualidade, um lanche de qualidade, passa lá na Over que você vai achar a opção certa para a sua fome. E o nosso podcast, a imagem visual do nosso podcast foi confeccionada, foi criada pela Black Pepper Market Designer. Então, se você está iniciando um projeto ou já tem uma empresa e você quer remodelar a sua marca ou quer realmente fazer uma identidade visual própria para a sua empresa, entre em contato com eles, com a Black Pepper, que eles com certeza vão te dar as melhores ideias, vão te entregar além do que você está esperando. E se você já tem a sua empresa, já tem a sua identidade visual, mas ainda não registrou a sua marca, não perde tempo. Fala com a Tati Simplício Marcas e registra, gente. Registra, porque a gente conversando com outros empresários e você não registrar a sua marca, você não é dono dela. Então você pode fazer um trabalho incrível com a sua marca e de repente vai alguém lá, lança um produto com o mesmo nome, registra e daí você que perde o direito da sua marca. Então, não marque essa bobeira, entre em contato com a Tati Simplício Marcas e faça o registro da sua marca. E também, nosso programa, nosso podcast só acontece graças ao Diego dos Santos. Se você está interessado, está ouvindo falar de Bitcoin, criptomoedas e não sabe o que é, ou sabe, mas não tem um conhecimento mais aprofundado e quer conhecer, começa a seguir ele, entre em contato com o Diego dos Santos no @diego.cripto. Ali ele dá diversos conteúdos, ele lança vídeos, ele abre caixinha de pergunta justamente para responder sobre esse mercado que está em alta agora, né? Já está em alta há algum tempo, mas agora começou a dar mais uma movimentada. Então, entre em contato com ele para tirar todas as suas dúvidas, sanar as suas dúvidas e começar a investir nesse mercado super maravilhoso. Também temos o oferecimento da Projet. Então, se você já está planejando aí, está namorando, está tirando a carteira de motorista, quer fazer uma viagem, ficou 2 anos aí trancado na pandemia e agora quero viajar para algum lugar, não perde tempo, faça o seu planejamento, não entre em dívida, gente. Faça um consórcio, planeje o seu futuro, planeje a sua vida. Então, entre em contato com a gente na Projet, que a gente vai ter o maior prazer de te atender. E a Projet, ela é uma representante exclusiva da Rede Oeste Consórcio, uma empresa que está há mais de 30 anos no mercado, uma empresa consolidada que já realizou o sonho de muitas pessoas. Então, hoje, com R$21 por dia, o que você faz? Você não faz nada. Guardando R$21 por dia, você consegue comprar a sua casa. Já pensou? Olha que maravilha, você sair da casa da sogra, sair da casa dos fundos ali da sua mãe, você começar a ter realmente a sua vida. Então, entre em contato com a Projet, que a Projet com a Rede Oeste com certeza vai ter a solução para você. E agora, vamos apresentar o nosso convidado mais que especial. Vocês estão vendo que hoje está diferente essa bancada, né? Tô sozinha aqui, cadê o meu companheiro de bancada? Então, hoje o nosso entrevistado é o Rafael Malman. Muito bem-vindo, Rafael Malman. Eu vou falar para vocês que depois desse entusiasmo todo, eu percebi que eu posso me aposentar tranquilo, é isso? Não, por favor. Eu entendi que eu posso me aposentar. Eu estava aqui só observando ela fazer aí toda a condução, né, da introdução, o apoio, o agradecimento aos patrocinadores. Mas eu tô muito feliz de estar do outro lado aqui. Vamos Onde ver você vai ser sabatinado. Sabatinado. Quem queria fazer quem queria estar na composição de estar sabatinado? Pois é, hoje a gente tinha 2 pessoas que queriam estar de parceiro aqui, ia faltar espaço na mesa, que queriam fazer a sabatina com o Rafael, que é o John Nakano, e o Thiago Barudi, lá da CP. Eles, não, quando você for entrevistar o Rafa, chama a gente pra gente sabatinar ele também, mas não deu. Mas Fiquei com dó dele. Muito feliz
feliz de estar aqui. Espero poder compartilhar um pouco da experiência que a gente... Das experiências que a gente já viveu junto durante esses 13 anos, né? Uhum. E coisas que talvez você não saiba que você queira perguntar e... Se prepara. Olha aí, gente. Então, vamos começar como de praxe. Você é natural de Foz do Iguaçu, Rafael? Sou natural de Foz do Iguaçu. Eu sou de julho de 86. Nasci aqui em Foz do Iguaçu. E você morou toda a sua infância em Foz? Você já saiu, já morou fora? Eu morei fora somente em 2015. Eu fui para Rio Verde, Goiás. Fomos para Rio Verde, Goiás. Moramos por 1 ano lá. A gente foi por intermédio de um convite, uma oportunidade de trabalho, uma empresa que atuava no segmento de treinamentos. E a gente acabou abraçando essa oportunidade. E em um outro momento a gente mudou para... Nós moramos em São José, perdão, em Jacareí, que é interior de São Paulo, em decorrência de um tratamento médico que a gente levou o Vini para fazer, né? Uhum. E como foi a sua infância aqui em Foz do Iguaçu? A minha infância é um pouco... Eu acho que uma infância comum, assim. Não tão comum, porque desde sempre eu tinha esse lado de buscar negócio, de buscar oportunidade, horas. Na época, assim, ó, a minha infância é uma coisa que marca muito. Tinha umas figurinhas que vinham dentro de um pacote de chips. Umas figurinhas que eram douradas e posteriormente tinha os tazos. Mas primeiro começa nessas figurinhas. Eu vi que dava para fazer grana com essas figurinhas e eu comecei a comprar salgadinho para tirar a figurinha para negociar essas figurinhas. E isso eu tô falando de 6, 7 anos. Que era quando eu tava lá na primeira série, segunda série e tal. Depois eu ganhei um Super Nintendo, um videogame lá do meu pai, e eu comecei a negociar as fitas de videogame. Então, tipo, tinha uma que era mais cobiçada. Então, eu quero 3 fitas em troca dessa. Minha infância foi muito voltada para isso. Eu vivi a experiência dos meus pais terem uma ascensão financeira bem significativa, mas eu também acompanhei um processo que foi bem doloroso, que foi um processo de perca, né? de falência. E nesse processo de falência, a gente vê uma gritante quebra de realidade, onde esse processo de adaptação ele foi muito rápido. Foi brusco. Foi muito brusco. Você sai de uma casa com uma condição um pouco melhor e tal, e aquilo vai decaindo, de repente você está dentro de um quarto com banheiro e todo mundo morando dentro do mesmo local. Nesse momento eu preciso ir junto trabalhar e tal, e meu pai, quando aconteceu o processo de falência e tal, ele pegou uma representação de um produto. Ali eu acho que foi a maior escola de vendas que eu tive. Que eu acho que nem existe mais isso. Antigamente, as pias, né, as cozinhas, tinha aquele forro de madeira e caía água atrás. Para inibir essa água que caía atrás, tinha um produto que criaram chamado placa de proteção para pia. De inox, de inox, né? Ou de alumínio e tal. A gente trabalhou com os 2 modelos. Então eu saía de porta em porta com uma chapa dessa, uma placa de proteção para pia. Isso eu tô falando de 9, 10 anos. Se fosse hoje o Conselho Tutelar, com certeza tinha me pego. Mas na época, eu acho que isso edificou bastante a pessoa que eu sou, o meu desenvolvimento, o meu crescimento, principalmente na área comercial. E de porta em porta ia buscando e tal, oferecendo. Nem sabia muito, tinha vergonha. Às vezes saía uma menina bonita, sabe assim? Tinha um pouco de vergonha em relação a isso, mas isso a gente foi quebrando até chegar ao ponto, consegui uma venda. Daí meu pai ia lá fazer a instalação e eu dava sequência em outras vendas, ia buscando outros lugares. Mas as lembranças que eu tenho é isso. Tipo, ia pra escola, nunca fui de... Como é que eu posso falar assim? Tem gente que estudou comigo que fala, nossa, era o nerd da sala, mas eu não estudava. Eu sempre tive uma habilidade bem legal em relação à leitura rápida, conseguia ter essa percepção mais rápida. E gostava... como é que eu posso falar? Gostava de fazer esses negócios, pequenos negócios aí dentro da escola e tal, enfim. Foi basicamente isso. Então, a sua infância se resume a brincar, vender, fazer escombo e placa de proteção para pia. Muito bem. E a sua família, ela é grande? Você falou que saíram de uma casa, né, padrão alto, padrão bom, e foram para um quartinho. A sua família é grande? Ou em quantas pessoas vocês eram? Não, somos eu, meu pai, a minha mãe e eu tenho uma irmã que é 4 anos mais nova do que eu. Não, então foram vocês 4 para um quartinho com banheiro. Para um quarto. O que acontece? Quando ocorre esse processo de falência, a gente sai de uma casa, igual eu comentei, que era muito boa,
tipo, uma casa bem assim, onde espaçosa. cada um tinha o seu quarto. Claro. E a gente vai saindo, vai mudando. Foi sei lá, eu tenho uma lembrança temporal de... Eu acho que num espaço de 2 anos a gente deve ter feito umas 4 mudanças, assim. Eu acho que para ganhar disso, só eu e você Só depois, nós né? dois. Mas chega num ponto que meu pai, eles tinham algumas economias, alguma coisa, compram um terreno e consegue, nessa negociação e tal, fazer um quarto, uma sala, aliás, uma sala, como se fosse uma sala comercial com um banheiro. E uma coisa que marcou bastante foi meu pai falando, isso eu tenho muito claro, ele falou, aqui a gente vai ter um mercado. Eu falei, cara, o que ele tá falando, velho? Como é que vai ter um mercado? Tipo, não tem nem nada, tá tudo entulhado, tá tudo Tem só amontoado. 4 paredes? Tem 4 paredes e um banheiro, tipo, é isso, como é que vai ter um mercado? E aí ele entra em contato com uma padaria para fornecer 10 pães e 2 leites por dia. No bairro, quando a gente chegou, não tinha ninguém no bairro. Eram os pedreiros com algumas obras que estavam começando e tal. E dali para frente foi desenvolvendo, a coisa foi acontecendo e tal. E realmente ele conseguiu concretizar esse negócio de ter um mercado ali, um mercadinho de bairro e tal. E foi uma coisa que marcou bastante. Aí depois a gente acabou mudando. Do lado foi construído um prédio que tinha tipo kitnets e tal. E aí o dono desse prédio convidou meu pai para ser tipo o senhorio, o síndico ali. Uhum. E nesse processo a gente acabou mudando ali e libera aquele espaço para o mercado e, enfim. Aí a vida vai decorrendo, vai E seguindo. deixa eu te perguntar, que é uma curiosidade que as pessoas às vezes têm, ou não. Mas você sempre foi essa pessoa comunicativa, ativa, de falar, de não ter inibição em falar, ou como é que foi? Você era mais retraído, era mais tímido e você desenvolveu isso, quebrou isso? É exatamente isso. A minha infância, assim, eu tinha a minha formação de dentes, né? Os dentistas agora vão... eu não sei o termo certo, mas... Arcada dentária. A minha arcada dentária, ela era encavalada. E eu não tinha aparelho naquele momento. Eu não tinha grana. Cara, não tinha. A gente estava num momento econômico bem pesado, assim, e não tinha essa condição de ter um aparelho. Então, eu tinha muita vergonha de falar em público. Eu inibia isso, né? Eu continha a minha risada colocando a mão na frente para não mostrar. Eu tinha muita vergonha disso. Muita vergonha. E várias vezes foi motivo de piada em relação a isso. Na infância, assim, teve um grande período que eu fui muito zoado. Que eu acho que se fosse a geração de hoje não suportaria. Fui chamado de Fusca de porta aberta por conta de zoação na faculdade, na época de escola e tal, ali antes também. Orelha de bater bolo. Tipo, a questão da arcada... Você tá dando risada, mas é sério. Eu vivi isso. Não, mas é que na nossa geração era mais comum, né? Depois que entrou... Hoje você não pode falar nada pra ninguém que, nossa, a pessoa tá ofendidinha. Mas é lógico que eu me ofendia, lógico que isso gera um trauma ou não. Eu aprendi que na vida você tem que aprender a lidar e gerar as coisas, dar o próximo passo com base nas ferramentas e na situação que você se encontra. Se você depender da situação perfeita, você não faz nada. E aí respondendo a tua pergunta, eu tomo uma decisão, a gente consegue colocar aparelho, aí eu tomo a decisão do quê? De escrever uma nova história. De criar um personagem, eu me forçava, eu ia na frente do espelho, eu olhava para frente do espelho, eu conversava com o espelho para poder criar esse personagem que é a pessoa, o comunicador, a pessoa que sabe falar em público, a pessoa que não tem vergonha e tal. E eu mudo de escola, eu consegui vaga no Mitre, que é um colégio central aqui da cidade. Na época não era colégio militar e tal, mas era um colégio de muita referência. E aí... Eu vou para esse colégio, eu lembro muito bem, era o segundo bimestre. E nesse segundo bimestre eu saio do colégio onde eu estava e vou para esse colégio. Quando eu chego lá, estava tendo uma apresentação de trabalho de literatura portuguesa, né? Literatura ali. E aí eu peço para a professora, eu posso apresentar também? Pode, isso vai te gerar nota, porque eu vim com nota... Eu falei para ela, eu estou vindo com nota baixa lá do outro colégio e tal, não sei o quê. Ela falou, não, pode. Só que a apresentação é amanhã. Eu falei, tranquilo. Aí fui para casa, desenvolvi lá o conteúdo daquele trabalho que precisava fazer.
E eu levo um violão e eu toco uma música, que era uma escola literária, não sei o que e tal. E eu faço essa apresentação e ali eu consigo superar. Só que assim, não foi... Eu não nasci com isso. Isso foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça e falei, cara, se eu não quebrar essa barreira, eu vou ser uma pessoa limitada pro resto da vida. Ainda hoje, por mais que, nossa, eu consigo conversar com as pessoas, eu tenho várias limitações em relação a isso, que é da característica original, que veio de fábrica, que é o chassizinho de fábrica ali que vem, que é o quê? Eu tenho um pouco de receio em estar em lugares que tem muitas pessoas, eu não me sinto bem em lugares, tipo, numerosos, muita gente e tal. Eu fico com a sensação de sufocado. Por exemplo, por mais que eu tenha capacidade de desenvolver uma determinada atividade, eu sempre prefiro desenvolvê-la com alguém. Por mais que a pessoa não tenha capacidade nenhuma, não tenha habilidade nenhuma para estar ali junto. Mas só a companhia já me basta. A gente percebe-se. Porque você me chamou para estar aqui junto. Não, tô brincando. O podcast tem um outro sentido, você sabe disso. Mas eu tenho... Isso para mim são reflexos que são... eles se expressam trazendo a condição original. O original. Mas eu tive que me superar porque eu entendi que a comunicação é um dos meios... Né? Você saber falar, você saber se expressar, se comunicar, é um dos meios que pode te abrir possibilidades, pode te abrir portas e é o que te projeta para a vida. Com certeza. Como dizem, quem tem boca vai a Roma, né? E deixa eu te perguntar, então, você trabalhou ali na tua infância com o teu pai, ajudando ali na questão de placa de proteção para pia, estabilizou, vamos dizer assim, financeiramente, deu aquela estabilizada e daí você parou de trabalhar. Você daí foi só para estudar e voltou a trabalhar só depois dos 16, 18. Claro, sonho americano, né? Claro. Tô te perguntando. Não, isso seria o sonho americano. Na verdade, desde que eu lembro, desde que eu começo a trabalhar ali com essa questão, por exemplo, da placa de proteção para pia, eu já ajudo eles no mercadinho. Depois eu fiquei bravo que eu não ganhava dinheiro. Eu falei, eu vou arrumar um trabalho fora, porque daí eu vou ganhar dinheiro. Aí tinha um pessoal que desenvolvia um informativo impresso, um jornalzinho impresso para algumas instituições, OAB, a dos engenheiros, que eu não lembro e tal. Cresce, não. CREA, essas coisas, eles que faziam esse jornal. E aí eles me contrataram me deram a oportunidade para entregar esses jornaizinhos pela cidade. Então eu tinha os endereços e eu ia caminhandinho, entregando, fazia esse processo de panfletagem, vamos colocar assim. E aí um irmão do dono desse escritório precisava de uma pessoa para trabalhar em um birô. O que é o birô que eu trabalhei era aqui bem no centro de Foz, ali atrás, num beco que tem na Avenida Brasil, ali atrás da Avenida Brasil. E esse birô, ele fazia o quê? Fazia cópia, fazia plastificação, encadernação. Ali eu aprendi esse ofício disso. E também ali eu consegui... eu recebi a oportunidade de aprender a desenvolver... Na época a gente chamava de diagramar. Nem sei se utiliza esse termo ainda. Mas a gente eu aprendi a fazer a diagramação daquele informativo. E aí, em decorrência de aprender essa habilidade, eu fiz um informativo no Grêmio Estudantil do Mitre, quando eu fui diretor de imprensa lá em um determinado período. Mas assim, eu nunca parei de trabalhar. Sempre saía de um, ia para outro, de um para outro. Depois eu trabalhei dentro da minha jornada de trabalho. Depois dessa situação aí do birô, eu trabalhei como mensageiro de hotel. Fui o primeiro mensageiro do Hotel Tarobá, quando quem assumiu ali foi o Mauro. O Mauro veio com novas ideias e tal, e ele tirou aquele padrão que o Tarobá era de um hotel que recebia compristas para receber turistas. Então, ele foi fazendo esse processo de adaptação e eu fui o primeiro mensageiro do Hotel Tarobá. Depois disso, trabalhei em outros hotéis, eu trabalhei em uma livraria, foi muito legal. Na época teve uma livraria aqui em Foz e tal, que era no shopping, trabalhei nessa livraria, mas eu nunca parei. Eu não lembro de tempo que eu fiquei desempregado, ou, nossa, não estou fazendo nada. Eu sempre surgiu a oportunidade de ir. Eu trabalhei em lan house. Teve um período da minha vida que eu trabalhei, que eu trabalhava, eu estudava, e aí eu pedi para a pessoa, falei, eu gostaria de trabalhar aqui na lan house. Era na época que estava em alta aquele negócio do CS, jogo e tal. Sim. E aí eu pedi oportunidade e o cara falou, cara, eu não tenho vaga. Eu falei, mas nem para limpar o banheiro, limpar aqui e tal. Aí ele me deu a oportunidade.
Eu fui, limpei e tal, comecei a cuidar, comecei a organizar, pedi para fazer... Na época tinha um negócio chamado Frag Night, daí ele me deu a oportunidade para fazer esse Frag Night, que era passar a noite cuidando da galera que estava jogando e tal. Era muito comum, porque o acesso à internet era mais limitado. Era da época do acesso discado, né? Você esperava até meia-noite para contar um pulso só do telefone e tal. Então, eu passei esse período trabalhando ali e tal. E me surgiu a oportunidade. A pessoa que era proprietária do prédio onde tinha as kitnets que meu pai cuidava... ele falou, olha, abriu um processo de licitação lá e tal, não sei o quê, para contratar digitadores para a Receita Federal. E eu não vou te indicar, eu só tô te informando que tem essa possibilidade. Se você quiser, você vai lá em tal dia, tal horário e tal. Beleza. Por que ele falou isso? Porque não sabia se eu ia fazer bem ou mal e ele era um servidor, né, público federal. Não queria ter essa coisa da indicação. É isso que eu ia falar. A indicação é muito complicado, né? É muito complicado. Então, eu passei por esse processo seletivo. E aí, dentro desse processo seletivo, eu tive um crescimento dentro da Receita como terceirizado. E eu fiquei por quase 10 anos. Eu só saí de lá para ir para Nestlé. Fui trabalhar em uma distribuidora de sorvetes, né, da Nestlé e tal. E fiquei por esse processo na Receita ali. Houve 5 promoções. Nesse meio tempo que eu estava trabalhando ali, eu sempre tinha a percepção que o seguinte... Eu olhava para uma pessoa, eu olhava para você, por exemplo... a Fernanda, ela ganha, sei lá, R$2.000 por mês. O que eu posso fazer para ganhar R$2.000 também? Eu não tenho mais horas para poder vender. Então, eu preciso desenvolver uma atividade em paralelo. E eu buscava atividades de vender alguma coisa. E eu sempre entendi que vender era o caminho. Se você sabe vender, se você entende de vender, você nunca vai ficar sem dinheiro no bolso. Não importa a fase da vida, não importa o momento econômico, não importa o que você está fazendo, o que você está passando. Se você sabe vender, você vende qualquer coisa, serviço, produto, qualquer coisa. E aí eu inseri, nesse período que eu estava, de quase 10 anos, eu me cadastrei na época na Jequiti e na Natura, e eu comecei a vender esses produtos para a galera que trabalhava comigo. Então, eu sabia dia de pagamento, então eu dava um prazinho que era para o dia de pagamento. Eu tinha os horários de almoço, em vez de almoçar, eu ia fazer a venda. Eu sempre tive essa ambição de querer conseguir conquistar, crescer e tal. Eu sempre fui inquieto em relação a isso, e eu sempre vendo possibilidades. Outra coisa que eu fazia era assim, eu sabia que tinha uma vaga, uma possibilidade de uma vaga de crescimento que aumentaria meu ganho. Talvez trabalhasse um pouco menos e ganhasse um pouco mais. O que eu precisava para essa vaga? Você precisa fazer... Por exemplo, eu era digitador. Quando surgiu a vaga de digitador, foi muito rápido. Mas eu tinha feito um curso de datilografia. Quem vai ver esse vídeo aí, acho que não sabe nem o que procurar o que é datilografia, né? Aí surgiu o próximo passo seria recepcionista. Então tinha um curso, eu não lembro qual que era, não era a CIF, eu não lembro qual que era, Associação Comercial, alguma coisa assim, que oferecia um curso de recepcionista. Eu fui lá e fiz o curso de recepcionista. Quando surgiu a vaga, eu estava preparado. Teve a oportunidade de conferente de cargas, mesma situação. Tem um curso e tal, vou fazer. Mesmo que eu não vou usar isso no momento. Mas sempre com essa questão de projetar a possibilidade de galgar novos passos. E, em paralelo, sempre uma atividade. Nesse meio tempo, também surgiu a oportunidade de ser terceirizado, cuidando do controle aduaneiro, ajudando a cuidar lá, com a Polícia Federal. Aí é onde eu fiquei um ano. Então, eu tive uma rotina bem exaustiva aí de trabalhar das 8 da manhã até as 18 na Receita. E aí saía do posto, né, da delegacia da Receita, e ia para pegar às 19 horas, trabalhar até 1 hora da manhã no posto da Polícia Federal. E aí ia descansar, ia dormir e tal. Ali eu tive um acidente de moto, enfim. Mas sempre levando em paralelo isso. Quando a gente se conhece... que a gente toma a decisão de morar junto e tal, não sei o quê. Você é testemunha disso. Eu estava na Receita, vendia os cosméticos e surgiu a oportunidade de fazer extra como garçom. Sim. E fui abraçar essa oportunidade e me doei para aquele processo. Aí trabalhei em 2 lugares aqui na cidade, como garçom e tal, mas sempre buscando isso, sempre teve essa inquietação em relação a buscar resultado. Eu não quero nada que não é meu ou que eu não possa ser conquistado. Que não seja merecedor. Que não seja merecido, exato.
é isso. E em que momento você decide que você não quer mais ser funcionário dos outros e passa a ser seu próprio patrão? O processo de... Na minha cabeça funciona assim, o processo de vender horas chega num momento que você não tem mais horas para vender. E aí você tem que pegar aquilo que você tem como fator tempo e você dividir esse fator tempo entre viver, entre casamento, entre cuidar da saúde, entre ter uma boa alimentação e ainda trabalhar. E aí você não vê mais perspectiva de crescimento. Então, isso aconteceu muito cedo. Eu demorei um pouco para poder tomar essa decisão, mas isso aconteceu muito cedo. Eu sempre entendi que se eu dependesse de vender horas, eu não tinha como criar mais horas dentro do dia. Então, eu sempre buscava esse meio de agregar coisas para poder aumentar o meu faturamento. Porque a gente tem a ambição de viajar, de conhecer lugares, de ter uma boa casa, de ter um bom carro e tal. E quando a gente vende horas, a gente fica limitado, fica restrito em relação a isso. Teve algumas pessoas que passaram na minha vida que talvez não me deram o melhor exemplo. Talvez eles sigam hoje como CLT, mas me deram os melhores conselhos. E uma pessoa que eu quero citar, eu faço questão de citar, é o Odair. O Odair Theodors. Ele ainda permanece como CLT, mas que eu sei, ele é uma pessoa que sempre visa essa questão do desenvolvimento e uma pessoa que sempre falou para mim, cara, leia bons livros, busque isso, tal, se desenvolva. Até quando eu tomo a decisão e eu vou comentar com ele isso, né? Eu vou falar, pô, Oda, eu vou largar esse negócio de CLT e vou viver do fruto do meu trabalho. Cara, você é maluco, você tem família, você tem filho, você tem certeza? Falei, tenho. E eu meto a cara e vou e faço e tal. Até contrariando, né, a crença ali do que ele tinha falado. Mas eu falei, pô, se o cara até ontem estava me aconselhando, eu vou fazer, velho, eu vou fazer. Então, a virada de chave, ela acontece aí, salvo engano, com 19, 20 anos, é onde eu tomo a decisão, vamos colocar assim, de fato, eu não quero mais trabalhar e começo a criar meios para isso. Eu acho que aconteceu um pouquinho mais tarde, com 21, alguma coisa assim. Mas lá da infância, eu sempre vislumbrava isso de não ter que depender de alguém para pagar o meu salário. Eu sempre acreditei que as minhas mãos, a minha cabeça, as minhas pernas me levariam onde eu quisesse. Então, através do meu trabalho, eu iria conquistar as coisas. Muito bem. Tá gostando do nosso vídeo? Tá curtindo o conteúdo? Então, aproveita já, deixa o seu like, começa a seguir o canal, que toda semana tem um vídeo com uma história maravilhosa, um episódio com uma história maravilhosa de superação, de vida, que com certeza vai inspirar você ou que você vai se identificar pelo momento que você está vivendo. Então, vamos agora pular um pouco. Quando que você... Vamos falar assim... então, você sai, a gente vai para Goiás. Lá, acho que lá em Goiás é um momento em que definitivamente você corta, vamos dizer assim, vínculos empregatícios, né? Porque, tudo bem, foi para Goiás, não foi com um CLT, mas foi com uma promessa de um emprego, de chegar lá e ter uma renda. E quando a gente chega lá, não é isso. E daí chega lá, você tá com uma esposa, tá com um filho pequeno, então ali realmente você é meio que empurrado e obrigado vai ter que fazer por seus próprios meios. E depois disso você não regride, mas você não volta mais. Não existe retroação. Não retroage mais para nenhum tipo de CLT. Como que foi para você isso? Agora, não tenho ninguém por mim aqui. É assim, antes de responder isso, antes eu preciso confessar algo. A nossa mente, ela é o que pode te potencializar e é o que pode te sabotar. Eu não vou mentir que de 2015 até 2023, a gente está falando de 8 anos, eu não vou mentir que não existiu momentos que na minha cabeça eu falei, cara, eu não preciso disso e eu vou voltar a trabalhar para alguém. Vou voltar a vender horas. Eu não vou mentir. A cabeça, em alguns momentos, ela me direcionava, ela me inclinava, cara, você precisa disso, você nasceu para fazer isso. E essa dualidade... É como se tivesse duas pessoas na minha cabeça, uma dizendo uma coisa e outra dizendo outra. E, graças a Deus, essa pessoa que essa pessoa que me falava não volta para a CLT, ela se manteve firme, né? Mas teve isso. Mas vamos lá. 2015,
final de 2014, início de 2015, eu recebo uma proposta de uma prestação de serviço que não houve um contrato, houve uma palavra. E aí uma lição que eu deixo, não faça mais negócio acreditando em fio de bigode. Não importa se o cara tem 60 anos, 50, 30, não importa. Por quê? Porque essa pessoa que me deu essa palavra tinha mais de 60 anos. Então, se era alguém que a gente poderia acreditar, seria ele. E ele é dono de uma das instituições, né? uma franquia a nível Brasil, que é uma das mais conceituadas que treina pessoas a nível mundial. Né? E esse camarada fez isso. Então ele fez uma promessa onde eu teria um salário X, não sei o quê, e quando a gente chega, esse salário, vamos falar em números? Na época era para você vai ganhar 15 mil reais. E esses 15 mil reais ele nunca aconteceu. Tipo, ele nunca aconteceu. E saiu da boca dessa pessoa. Então, é onde a gente desfaz de tudo que a gente tinha de imóveis, a gente doa uma boa parte, a gente vende o que dava para vender e a gente entra num carro, viaja 1.100 quilômetros. A gente entra num Celta com uma TV de 32 polegadas. 32 polegadas, as louças de casa, roupa e o filho. E chega em Goiás, entra num apartamento que não tinha nada, a gente compra as coisas em Goiás, utilizando o cartão, porque não tinha, né? Ou um pouquinho de reserva financeira que tinha ali. E passa um mês, a gente é cobrado do aluguel, aí a gente vai falar com o pessoal dessa empresa, fala, não, beleza, a gente vai mandar o valor e tal, e eu começo a trabalhar na empresa, começo a vender esses cursos e tal, e beleza, e o que acontece? A gente se vê numa situação de que eles falam, olha, a condição é que você pode ganhar até 15 mil, não é que você vai ganhar. E o pode e o vai é duas coisas bem distintas. Isso é o extremo, né? Aí chega num ponto que eu falo, cara, vou ter que encontrar algo aqui. E aí acontece uma parada muito louca que foi... Eu falo assim que tudo coopera para o bem. Até uma merda que você está passando agora vai cooperar para o bem da tua vida, de uma decisão e tal, e beleza. Eu estava entregando esses treinamentos em um hotel que tinha na cidade, que era tipo 1,5 quadras do apartamento que a gente morava. E esse hotel era assim, ó. Tu entrava e tinha uma escada que descia, e essa escada ela dava de frente com 2 portas. Uma porta era a sala que eu dava o treinamento, que eu fazia a entrega, e a sala do lado era uma sala que era utilizada para outros treinamentos, outras coisas que tinha. Na época tinha uma empresa que estava em ascensão, uma empresa que é do segmento de multinível, né? Beleza. E na porta estava escrito o nome dessa empresa e... Eu saí de casa naquele dia, a gente tinha discutido e tal, você falando que queria voltar, porque, a gente está numa situação que está passando dificuldade, passamos... Eu vou falar passamos fome porque comer... aqui a gente conhece muito bem o milhopan, né? Aquele pacotão que parece isopor. Lá era o Micos. Lá era o Micos. Então, a gente passou sexta, sábado, domingo quinta, sexta, sábado e domingo com R$11, que na época dava para comprar 3 pacotes desse Micos e 4 caixas de leite. E foi isso que a gente passou nesse final de semana. E eu prometi que nunca mais a gente passaria fome, necessidade e tal, não sei o quê. Só que a gente discutiu por isso. Na segunda, quando eu fui entregar o treinamento, eu falei, eu não vou nem de carro, porque não tem combustível para poder seguir a semana. E eu fui caminhando, era 1,5 quadras, quando eu chego no hotel, eu falei, cara, Deus... dá uma luz aí, abra uma porta. Eu fui mentalizando isso, abra uma porta, abra uma porta, abra uma porta. Quando eu desço as escadas para poder ir para a sala do meu treinamento, eu chego que estou arrepiado. A porta do lado abriu. Tipo, nossa, abriu sozinha? Não, uma pessoa abriu. E eu entendi que aquilo poderia ser uma porta. E a gente trabalha com essa empresa por 1 ano e meio, quase 2 anos, com essa empresa, não a que eu fui dar os cursos, mas essa outra empresa que a gente viu ali, sem ter garantia nenhuma, iniciando um negócio a princípio contra a FER, e a gente conseguiu se desenvolver, conseguiu ter um ticket de 3 meses ali, a gente já estava tendo um ganho bem significativo, acima da realidade, que a gente nunca tinha visto e tal. E a gente desenvolveu esse negócio por algum tempo, né? Que é dentro do segmento de multinível e tal. Era comercialização de produtos de cosméticos, que eu tinha essa experiência adquirida lá atrás, nos tempos da Receita, que eu vendia 1 a 1. Era motivo, né? Era piada. Na época lá era o piá do batom, o piá da maquiagem, não sei o que e tal. Sim, o piá da maquiagem venceu vendendo maquiagem, vendendo perfume. Foi tipo isso. Mas ali eu entendo... que, tava nas nossas mãos. E não tinha pai, mãe, não tinha ninguém que a gente pudesse pedir ajuda, porque eles também não estavam na melhor condição.
E era uma questão de honra, de vencer, sim ou sim. Pô, tinha o nosso filho, tinha a nossa condição e as coisas começaram a tomar forma. E daí a gente toma uma decisão que eu não sei até hoje se foi assertiva ou não, de voltar para Foz. Aí a gente volta para Foz no ano final de 2016. Porque a gente ficou 2015 inteiro. Início de 2016. Início de 2016. Isso. Aí a gente volta para Foz e tenta dar sequência no trabalho por aqui com essa empresa. Mas foi basicamente isso. E como foi para você? Agora vamos mudar um pouquinho o assunto, o foco. Vamos falar da parte, vamos dizer, penso que tenha sido o momento mais transformador, mais pesado. Acho que o mais difícil porque o passar fome, beleza, mas acho que foi o momento mais difícil que a gente viveu como família, que foi a questão do Vini. Me fale um pouco, porque no podcast que eu estive, que eu fui entrevistada, eu dei a minha visão, né? Então, eu dei a minha versão. Foi o episódio 3, se você não assistiu, vá lá assistir. E hoje a gente vai ouvir um pouco a versão do Rafael, porque foi o que eu comentei naquele dia. A gente viveu a mesma experiência, mas a visão, vamos dizer, foi de maneira diferente, né? É engraçado que ela começa a pergunta falando assim, passar fome, beleza. Né? Tipo isso. Mas é. Mas foi assim, você sabe que eu sou muito ligado a datas e a data em especial de 18 de agosto, eu falo que é a data da minha morte. Para mim é, tipo... Ali eu me vi sendo velado, enterrado e tal. É onde a gente percebe que tem muitas coisas que estão no nosso controle, tem muitas coisas que estão nas nossas mãos, que estão ao nosso alcance, que depende só de nós, que depende da nossa capacidade produtiva, a nossa capacidade intelectual, mas tem coisas tipo isso que você precisa ter uma entrega, uma comunhão, um compromisso com Deus e fazer essa entrega de corpo e alma mesmo é o que pode ter um desfecho feliz. Independente do que aconteça no final, mas o desfecho vai ser o melhor possível. Eu entro em choque. Eu que sou essa pessoa que gosto de ter o controle das coisas e tal, eu me vejo numa situação totalmente impotente, incapaz. Acaba. Para mim, quando a gente vai para essa questão dessa consulta que vai levar ele... E eles nos convidam para ir numa sala para poder fazer a entrega da notícia. Olha, seu filho tem um tumor e tal. Ali tem muita coisa que eu não lembro, que eu prefiro... que eu acho que eu coloquei dentro de uma caixa ou dentro de uma porta e tranquei e eu joguei apagou. A chave fora. Mas os lapsos que eu tenho é que, assim, você precisou tomar o controle. Eu não imaginava da capacidade que você tinha de assumir o controle da situação. A gente, homem... A gente se vê numa situação de que, nossa, eu sou o responsável, o provedor e tal, da família, não sei o quê. Mas quando vê uma situação dessa, eu me tornei totalmente incapaz. Eu voltei a... Tipo, eu virei mais um filho seu naquele momento. E você dando a direção, fazendo a condução, você se manteve sóbria. Foi crucial. Mas para mim foi muito... Foi assim, o primeiro... A gente recebe a notícia e eu morri. E aí existe um processo de mais ou menos 1 mês e pouco... que eu vegeto, e aí eu começo, sei lá, algumas coisas que aconteceram nesse meio fazem eu ter um clique diferente e querer buscar conhecimento daquilo e a gente desbravar esse universo, de tentar encontrar meios, formas, métodos, tratamentos, contatos. Eu até busquei de forma ilegal um medicamento, né? Não vou fazer propaganda do medicamento, mas eu busquei para tomar, para ver se... É muito usado pela galera que faz concurso, essas coisas e tal. Eu tomei isso sem prescrição médica, comprei isso de forma irregular, para que eu me mantesse focado, me mantesse aceso e busquei esse conhecimento. Tanto é que você presenciou em vários momentos, depois disso, conversas com médicas, com médicos e tal, que a tratativa deles era como se eles estivessem falando com um colega, pelas termologias, né? Pela maneira de se posicionar e tal, porque eu tinha adquirido propriedade daquilo. Nunca quis ter propriedade em relação a conhecer ou saber de câncer, mas foi mais ou menos isso. A vida te fez
adquirir isso. Esse tipo de conhecimento. Mas eu me aprofundei, assim, absurdamente nisso. Buscamos inúmeras possibilidades. E aí surge essa situação de São Paulo. A gente acaba mudando para São Paulo e tal. E tem um momento que, para mim, marca bastante, que é quando a gente está em São Paulo, que a gente recebe a alta dele. E ali, para mim, foi a grande virada de chave de aceitação, de entrega, que a gente não faz filhos para nós. Deus permite a gente ter a capacidade de gerar filhos, de gerar vidas, mas a gente não faz filhos para nós. Não. Então, os filhos que Deus nos dá, ele não nos dá, ele nos empresta. Né? E pelo período que Deus empresta esse filho, a gente tem que entregar o nosso melhor. A minha virada de chave é quando a gente está no hospital, que a gente recebe a primeira alta para ir pro apartamento em Jacareí. E quando a gente chega no apartamento, eu entendi que ali seria uma despedida por dia, ou seja, viver um dia de cada vez. Porque pode ser que o dia de amanhã não exista. Ele não aconteça, ele não vai ter o amanhã. Então eu preciso aproveitar o hoje como se fosse a última vez. E é onde o Vini pede para ir para a praia, para conhecer a praia, para ver a água. Já tinha ido, né? Mas ele quer ir de novo, porque ele gostava, né? Aonde ele pede para comer as coisas do Arco Dourado. O Mac-Ranch. As experiências disso, aonde ele quer ir dar a volta de carro, aonde ele quer ir passear um pouquinho, aonde ele quer ir na sala dos brinquedos. E isso tudo foi um processo de aceitação. Então, quando acontece dele descansar, vem as pessoas nos julgarem ali e falar: você não chorou. A gente até comentou no episódio que você contou o seu lado, mas as pessoas vêm nos julgar você não tá chorando, você é pai mesmo. Mas não sabe o que a gente viveu durante o processo dos 11 meses. Eu vivi um luto de 2 meses antes dele morrer. Eu vivi esse luto, que eu morri, que eu estava ali vegetando, que a vida não fazia mais sentido para mim. Que não tinha mais motivo para acordar, para levantar da cama, de pensar inúmeras vezes em botar um fim em tudo, sabe assim? Então, as pessoas não sabem, é o que você falou, o teu ponto de vista, a tua experiência com essa situação foi uma. A minha, vivendo a mesma coisa do seu lado, foi outra. E de quem vê de fora, então aquela coisa de eu sei o que você passou, eu sei o que você viveu, você não sabe, eu imagino, você não imagina. E eu não quero que você imagine. Eu não desejo nem, assim, não que a gente tenha inimigos, mas eu não desejo nem pro pior inimigo. Então, mas assim, para mim, eu entendi que esse desapego me fez continuar. O se despedir diariamente, o aproveitar cada minuto. Vamos sair para comer um negocinho aqui e tal, não sei o que ele gosta. Sei lá, vamos ir ver tal coisa. Vamos fazer tal coisa. Ele gostou de viajar de avião. Tanto é que ele gera uma situação, ele está em Foz, a gente vem de carro e ele começa a passar mal. Por quê? Porque ele queria viajar de avião. A gente chega no hospital, ele estava de boa. Feliz, faceiro. Feliz. Então, foi isso. Foi um processo de muito aprendizado, de muita dor, só que ao mesmo tempo de muito crescimento. Tipo, tem coisas, esse tipo de coisa, a gente pega e fala assim muito, muito abertamente, se um dia houvesse, né, a situação da gente romper a nossa relação, eu não caso mais. Eu não caso mais, porque eu não vou viver com outras pessoas o que a gente viveu. Tipo, será que outra pessoa suportaria passar necessidade, passar... E eu não tô falando isso, nossa, são as vítimas da sociedade. Cara, eu não quero que você tenha dó. Eu não quero que você olhe para mim com dó, quem tá assistindo esse vídeo. Não é esse o propósito. Eu só quero compartilhar com você que existe vida após a morte. Em que sentido? Meu filho, ele faleceu. E a gente tá vivo aqui hoje. Se a gente não tivesse continuado, não existiria Benício, não existiria Aurora, não existiria o nosso casamento. Então, assim... Você precisa seguir a sua vida. Você tem que ter o teu luto. Você tem que ter o teu momento de desprendimento. A lembrança sempre vai ficar. É o que eu dou exemplo. Aqui é um acidente que eu sofri. Não sei se a câmera vai conseguir pegar, mas aqui tem uma cicatriz bem grande.
A perca do meu filho é tipo essa cicatriz. Ela seca, a ferida acabou, não tem mais casca, não tem mais nada. Mas a marca tá aqui para sempre e eu vou levar essa marca até o último dia da minha vida. É esse o entendimento que eu tenho, é essa percepção que eu tenho do todo. E é o que eu falo. Não. Tipo, não tem como a gente fazer essa entrega. Tem algumas coisas, algumas pessoas que vêm... tem muito isso que você comenta, né? Que as pessoas vêm se abrir em relação a relacionamento, essas coisas, vêm compartilhar comigo. Nossa, eu tô bem triste por conta disso, daquilo, porque o meu marido, a minha mulher e tal, não sei o quê. Desculpa, eu não tenho dó de você. Eu não tenho dó de você porque, tipo, não é diminuir a dor do próximo, mas não tem como comparar uma coisa com a outra. Cara, não tá dando certo, ou você ajusta ou você termina. É basicamente isso. Agora, como é que eu trago, por exemplo, o meu filho de volta? Tipo, não tem como, cara. Vocês tiveram 2 novos filhos. São 2 novos filhos. Não é o meu filho. Uma vida não vai substituir a outra. Entende? O teu coração, o meu coração, o seu, eu imagino, ele se acalenta com essas novas vidas. Mas cada filho tem o seu grau de importância. Cada filho você ama de uma forma... ama filho diferente. Ama filho diferente. Cada um tem a sua particularidade. Você vai amar aquela particularidade que o seu filho tem. Então, é mais ou menos essa ideia. É mais ou menos esse meu sentimento. Se eu tô forte hoje, se a gente continuou... Porque, assim... Eu sei que a gente tem cerca de 10 minutos aí para acabar. 10, 12 minutos para poder encerrar. Mas o que eu quero compartilhar? Eu tive um processo de aceitação e de entrega, e aí, se você tá do outro lado e você quer me julgar, tá tudo certo. Tá tudo certo, eu não me importo. Para mim, existiu os 2 meses de luto ali, que eu fiquei vegetando, que depois eu entendi qual que era o negócio. Eu levei um pouco mais de tempo quando a gente quebra em 2021. Para poder... Eu levei quase 1 ano para poder ter esse despertar e entender que, assim, cara, peraí, velho. Se você tem capacidade de fazer a dívida, você tem a capacidade de pagar. Presta atenção que esse recado é para você, velho. Esse recado é para você que tá do outro lado. Se você tá lascado de dívida, se você tá... Cara, você deve lá 3 milhões. Parabéns para você. Porque se você teve a capacidade de fazer, você tem a capacidade de pagar. É uma questão de você ajustar as coisas na sua cabeça. Empresa não quebra. Pessoa quebra. Então, para mim, foi muito mais doloroso esse processo de aceitação de ter quebrado do que o processo... demorou mais, né? Esse processo de aceitar de ter quebrado do que o processo que talvez a gente não teria nosso filho para sempre. É que, na verdade, o processo ali de ter quebrado foi... Vamos dizer assim, a questão da doença do Vini, a gente teve ali os 11 meses, como a gente fala, a gente teve os 11 meses para entender, aceitar, viver tudo que tinha para viver. Já na questão da empresa, foram acontecendo algumas coisas muito rápidas e de forma que a gente não esperava. Uhum. E isso... realmente, vamos dizer, foram facadas nas costas, foram algumas traições que a gente recebeu e que não esperava. Uhum. E acho que isso doeu, porque a pessoa, não é que assim, a pessoa fez e não tá mais aqui. Não, a pessoa tá ali, você ainda tá vendo, a pessoa tá bem, tá tipo, nossa, tô muito legal. Então, acho que por isso que dói mais. Uhum. E na questão do Vini, eu falo, às vezes a gente comenta, né, conta a história dele, as pessoas olham assim e falam, nossa, vocês são fortes e tal. Eu falo, não, realmente a gente é, porque... E era uma coisa que eu falava para você, que logo depois que o Vini faleceu, que você teve o luto normal, mas eu fui... Muitas vezes eu fui dura com você, no sentido de falar, para de chorar, por que você tá chorando? Você não merece o filho que você teve. Olha o que ele enfrentou, ele dava risada e tal. Você acha que ele tá feliz vendo você assim? Você acha que era isso que ele queria? Então... Eu sinto que eu fui dura com você nesses momentos, mas era o que eu sentia de falar. Porque eu conheço a tua força, conheço quem você é, e ver você naquela situação me incomodava. Como me incomoda, e você sabe que quando você tá... Me incomoda isso. Mas, sim, eu falava isso para ele, porque realmente o viver essa experiência, acho que nos transformou em pais melhores, nos transformou em pessoas melhores, e não é que nos deixou mais frios, mais intolerantes, mas é que
a gente, é que, na verdade, assim, a gente murmura, o ser humano, ele murmura, ele reclama, ele resmunga por uma coisa tão pequena, por tão pouco, que é o que ele falou, o teu relacionamento não tá legal? Senta, converse, encerrou, termina, cada um vai pro seu lado ou vamos fazer diferente. A tua empresa não tá legal? Senta, define. O Diego dos Santos teve aqui, acho que ele um dia pegou e falou para você, numa conversa que teve, ele falou, eu não tenho amor à empresa. Não tá legal? Não adianta eu ficar me desgastando, ficar destinando energia para um negócio que não tá rendendo. Então vamos fechar, vamos encerrar, porque não tem por que eu dar continuidade. Mas foi a minha primeira empresa. Não, se não tá te dando dinheiro, se tá te dando dor de cabeça, encerra. Acaba por ali, né? Até porque, eu não sei você, mas eu não conheço empresários de sucesso, pessoas que, nossa, alcançaram lá o êxito, né? Dentro da profissão que escolheu. Eu não conheço pessoas que não passaram por dificuldades, por desafios, que quebraram inúmeras vezes e tal. Eu entendo que, assim, o que eu posso compartilhar são 4 vezes que eu quebrei. E contigo 3, né? Que a gente compartilhou isso junto 3. Mas eu quebrei 4 vezes. Cada vez eu tenho uma lição, um aprendizado. E eu sou apaixonado pela área financeira, eu sou apaixonado por ensinar, por transmitir, por levar conhecimento para as pessoas dessa área, porque eu não acredito que as pessoas fazendo as mesmas coisas, né? Frasezinha clichê, vão ter resultados diferentes e tal. Mas é isso, velho. Tipo, eu queria, assim, eu quero alcançar com esse vídeo ou com qualquer outro vídeo que a gente for postar no canal aqui ou no meu canal pessoal lá. Eu quero atingir pessoas que não tiveram oportunidade de ter conhecimento, por exemplo, na área financeira. E eu tenho propriedade para poder dizer isso, sabe por quê? Porque eu quebrei, velho. Não tem como você falar de uma coisa que você não viveu, cara. Não tem como você você só adquire a expertise com horas de voo. Você precisa de X horas lá, né? Para poder... um piloto de avião, ele precisa de ter, acho que é 10 mil horas de voo. É a mesma coisa da tua vida. Você quer ser especialista dentro de uma área? Viva isso. E a experiência de quebrar e reconstruir... Gente, eu tô falando de 2021, a gente ter quebrado com quase 3 milhões. E ter patrimônio, liquidar o patrimônio e ainda ter dívida. E a gente tá de pé aqui pagando todo mundo. Entende? Instituições financeiras, vocês serão os últimos, mas vocês vão receber. Mas é sério. Tipo, é sério. Dentro desse sistema que a gente vive, financeiro, fiduciário e tal, onde os bancos podem praticar juros de 14, 13, 12, 20 e muito mais, a gente não conseguir ter negócios que a gente pode pagar 3, 4, 5% de rentabilidade, então, tipo, é um governo injusto. É um sistema muito injusto. Mas eu quero levar conhecimento que eu queria que tivesse lá nas escolas, na base, para que todo mundo tivesse a experiência de você não entrar em frias, tipo financiamentos e coisa aradas, usar o teu cartão, pagar mínimo de cartão, pagar só o rotativo. Cara, eu quero levar isso. E isso entra no propósito de vida que a gente comentou lá atrás. Eu não sei como vai ser continuar sem o Vini. Mas eu sei que eu tenho meu propósito, você tem o seu. E a gente está alinhado em relação a isso para poder construir. Mas dentro dessa caminhada de 37 anos, o que eu posso te dizer, Fer? Que o amadurecimento das coisas... eu costumo dizer o seguinte, a fruta que amadurece muito rápido, ela também apodrece muito rápido. Então eu prefiro ter amadurecido com mais tempo. Eu tô com 37, tem muita coisa que eu não sei. Eu não sei de tudo. Eu posso ser capaz de tudo, mas eu ainda não sei disso, né? Então, eu estou num processo de amadurecimento, buscando, entre erros e acertos. A gente começa uma coisa e vai ajustando. A prova disso é, por exemplo, o podcast. Era para ter iniciado em um local, a gente está em outro local. Era para ser ao vivo, agora nós passamos no modelo gravado. Mas tá tudo bem. Acho que tudo é ajuste, né? A vida é você ir se ajustando e se adequando, né? É isso. É igual... Como é que fala aquela do rio? Da água, né? Com as pedras. A água não fica batendo na pedra para quebrar a pedra. Ela contorna. Ela vai contornando e vai se ajustando ao curso que tem ali. É isso, né? Não é quebrar a cabeça
para tentar resolver um problema. É dar um passo, às vezes é necessário dar um passo para trás, olhar de fora, e você vai ver que talvez a tempestade não é tão grande assim, é só uma garoa. E você que está desesperado. É porque quando você está no olho do furacão, né? Quando você está envolvido, é difícil você ter essa visão de sair. Mas às vezes o que você precisa... o momento que você está passando, eu não sei. Eu não sei o desafio que você está enfrentando nesse momento. Eu não sei se é um desafio de saúde familiar, se é um desafio financeiro. Eu não sei. Você precisa parar, respirar, sair do olho do furacão e olhar, e você vai ver que realmente esse problema que você estava achando que era o caos da tua vida e que você pensou várias vezes em tirar a tua vida, isso aí não é nada, e que você teve a capacidade de gerar, você tem a capacidade de resolver. Então, assim, é tudo uma questão do tempo. Tipo, é você confiar em Deus. Vou encerrar a minha parte, né? A gente está chegando no final. Então deixa as suas considerações finais. Minhas considerações finais é o seguinte: independente de credo, religião, placa de igreja, independente. Se você não quer usar a Bíblia como a Bíblia, usa ela como um livro para você, e eu quero te dar 3 recomendações. A primeira é o seguinte: você quer saber tudo sobre educação financeira, sobre planejamento financeiro, sobre investimento, quer se tornar uma pessoa única, ímpar em relação a isso? Provérbios. Leia Provérbios, consuma Provérbios diariamente. Inclusive, você consegue programar Provérbios para você ler um por dia, tá? Faça isso. Você quer saber sobre... Você quer ter o aprendizado, você quer ter o entendimento da sua vida para situações que você não sabe resolver, tá com dificuldade de seu matrimônio, tá com uma situação de saúde, alguma coisa? Eclesiastes. Você vai ouvir um senhor falando para você. Você vai entender um conselho verdadeiro de alguém falando para você. Entende? Aí você vai encontrar soluções para essas coisas todas. E não seja ingrato. Não seja ingrato. O melhor livro para você entender sobre agradecer é Salmos. Então, se entregue. Use esses 3 como pilares da sua vida, independente do buraco que você tá. E não se esqueça, quando você estiver no ápice lá, não se esqueça desses 3 livros. Que esse é os 3 que vai te ajudar a sair do buraco, e que se você esquecer, você pode voltar para o buraco. Então é melhor você seguir isso. Se você não quer seguir como Bíblia, siga isso como um livro que você tem na sua prateleira, como um ensinamento para você, como uma referência bibliográfica para a sua vida. Porque esse livro foi escrito, foi inspirado há muito tempo e tem ajudado inúmeras pessoas a resolver a vida toda em qualquer aspecto. É um livro muito antigo, de milhares de anos, mas é muito atual. É isso, que vai se adaptar para o momento que você está vivendo. Então, minhas considerações finais é: muito obrigado por você ter ficado até agora ouvindo eu falar por mais de 1 hora aí, praticamente. Fer, agradeço de coração por você ser minha parceira. A mulher que eu escolhi para ser mãe dos meus filhos. Eu queria que fosse a mãe de todos, mas você é a mãe dos meus filhos, e eu sou muito feliz em poder dividir a vida contigo, apesar de todos os desafios que algumas vezes eu proporcionei para nossa família. Mas você é a melhor parceira para falar mal da vida dos outros e tomar uma gelada. Mentira, tomar uma gelada sim, falar mal da vida dos outros, isso eu não faço. Nunca. Mas eu agradeço a sua participação hoje, fico muito feliz de você ter vindo. As situações, acho que não foi só você que colocou, nós somos um casal, então nós nos colocamos, não foram só escolhas suas. Agradeço a você que ficou até agora assistindo esse vídeo. Se você não deixou o seu like, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para ouvir essas histórias e outras histórias inspiradoras. E fiquem com Deus e até o próximo episódio. Valeu!